Bom dia. Nossa, que alto, hein? Fiquei mais alto agora, né? Irmãos, queria convidar vocês para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 22, onde Jesus toma a sua última Páscoa e a sua primeira ceia, junto com os seus discípulos. Nesse momento, Jesus faz a transição da Páscoa para a ceia. Até aqui, eles comiam a Páscoa, eles comemoravam a Páscoa. Jesus, enquanto esteve com seus discípulos, Jesus, enquanto andou na terra, ele participou de todas as Páscoas, junto com seu pai, com sua mãe, depois na fase adulta. Mas quando se aproxima da sua crucificação, era hora de fazer uma nova reforma, era hora de fazer uma transição, era hora de compreender que não seria mais uma comemoração anual. Então aqui, Jesus, ele manda que os seus discípulos saiam, procure um lugar, vá até determinado lugar para preparar essa Páscoa. E naquele momento onde eles estavam, naquele ambiente onde eles estavam comendo da Páscoa, Jesus pega o último cálice da comemoração da Páscoa, reparte ali com os seus discípulos, né? Na verdade, talvez ele tenha pego o terceiro e tenha deixado o último para estabelecer a ceia do Senhor. Então, na comemoração da Páscoa, eles normalmente bebiam 4 cálices. Cada cálice tinha uma representação. Cada cálice apontava para um acontecimento da história, para uma promessa do Messias que havia de vir. Todas as vezes que eles comiam a Páscoa, as crianças, elas iam na porta e perguntavam, quem está aí? Tem alguém aí? E eles voltavam para os seus pais e diziam, não tem ninguém na porta. Isso fazia parte do ritual da Páscoa, quando eles comemoravam a Páscoa. Quem que eles estavam esperando? O Messias, Yeshua. Então as crianças corriam lá e voltavam e falavam assim, olha, não tem ninguém na porta. Então eles iam e tomavam o último cálice. Então aqui, em Lucas 22, versículo 17, diz assim, e tendo recebido um cálice e dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós. Esse não é o cálice da ceia do Senhor. Esse aqui é o cálice da Páscoa. E aqui ele está cumprindo, até aqui ele está cumprindo o ritual da Páscoa. Mas no versículo 18 diz assim, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então, na mesa haviam vários elementos. Havia um osso, havia ervas amargas, havia carne do cordeiro. Mas naquele momento, Jesus, e tinha também o pão sem fermento, o pão asmo. Mas naquele momento, Jesus, ele estava chamando atenção para algo fundamental. Aquele pão, como era? Era um pão sem fermento. Era um pão sem mistura. Então, os judeus, até hoje, eles pegam o pão, são 3 pães, e eles repartem, e a metade esconde, metade coloca entre os 2 outros pães. Então, o que está escondido? O que está escondido
era o Messias que havia de vir. E naquele momento, Jesus pega aquele pão que estava escondido e ele fala assim: este é o meu corpo, que é partido por vós. Então Jesus, ele dá sentido a tudo aquilo que eles faziam todo o tempo da história, desde que eles haviam saído do Egito. E Jesus, ele se coloca, Jesus se autodenomina o Cordeiro que havia de vir, o Yeshua esperado, o Salvador, o Messias. E ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Então, ele afirma: fazei isto em memória de mim. Agora não era mais hora de pensar no cordeiro que foi morto lá no Egito, porque agora não era mais o corpo de um animal, agora era o corpo do Filho, agora era o Cordeiro de Deus, agora era o Filho dizendo: este é o meu corpo. Então, nós vamos comer, nós vamos nos aproximar da mesa que Jesus preparou para nós com o seu próprio corpo. E ele fala, da mesma forma, depois da ceia, ou depois de haver jantado, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Então, Jesus, ele estava inaugurando um novo tempo. Jesus estava inaugurando uma nova expectativa ao se aproximar da mesa. Então, Jesus agora era o Cordeiro que havia de vir, e eles deveriam comer daquela mesa com expectativa daquele que veio e iria voltar. Então, os irmãos, os judeus, quando eles participam da Páscoa, eles só olham para o passado, sobre aquilo que aconteceu, e ficam na expectativa de um Messias que ainda não veio. Nós não. Nós já sabemos que o Messias já veio. Amém? Ele já derramou o sangue dele por nós. Ele já repartiu a sua vida por nós. Nós estamos aqui por causa desse sacrifício. Nós sabemos que esse sacrifício liberta. Nós sabemos que esse sacrifício salva. Nós sabemos que esse sacrifício transforma. Então, irmãos, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, lembrando da obra que Jesus fez na cruz. Lá no Egito, antes deles saírem, Moisés instruiu que famílias pequenas se reunissem com outras famílias para que eles pudessem comer o cordeiro inteiro. Então ele instruiu para que não sobrasse nada, que fosse comido tudo. Não podia sobrar nada para o dia seguinte. Então, famílias pequenas tinham que se reunir com outras famílias para poderem comer juntos. E sempre dentro de uma casa onde o sangue havia sido colocado nos umbrais da porta. Hoje, nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Amém, irmãos? Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre. E aí eu falei para o Carlos e Juliana, eu vou fazer uma baguncinha aqui hoje, tá bom? Então vamos ficar de pé agora, irmãos. E eu queria convidar vocês a se unir com outras famílias aqui agora. Se una a outros irmãos aqui. Faça uma roda com outros irmãos aqui agora. Unem aí, ó. Se unam. Tem um casal que ficou designado para vir aqui servir o pão. E eu queria convidar o casal. Acho que é Leonardo e Tamires, é isso? Samires. É diferente, igual a Binério, né? Então agora, irmãos, façam aí uma rodinha, se reúnam
Aí, isso. Isso. Reúna com outros irmãos agora. Isso aí. Posso sugerir que esse grupo aí de trás se divida em dois? Está muito grande. Vocês levaram muito ao pé da letra. Sua família é pequena, sim. Isso, irmãos. Então, olhe para os irmãos que estão com vocês. Sangue do Cordeiro, sacrifício de Jesus, alcançou esses irmãos. Esses irmãos que vocês estão dando as mãos, esses irmãos foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Foram salvos, foram lavados. Olhe para os seus irmãos. Glorifique a Deus pela vida desses irmãos que estão com vocês agora. Louve ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor pela maravilhosa graça, aleluia, a graça que nos alcançou. Olhe nos olhos dos seus irmãos agora, olhe para eles e fale assim: irmãos, eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por sua vida. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele vai falar que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também estava repartindo entre os irmãos. E ele ele fala sobre essa graça. E ele fala que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então ele diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, nós vamos comer até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Então, presta sua atenção. Ele vai continuar a falar sobre o comer, sobre o beber, e ele vai falar que nós não devemos comer de maneira indigna. Porque quem comer de maneira indigna vai ser réu, vai ser culpado. E nós estamos aqui confiados nessa graça. Nós estamos aqui confiados nesse amor. Nós estamos aqui dando as nossas mãos para declarar que nós cremos no que Jesus fez para nos tornar um corpo. Mas aqui no capítulo 10, no versículo 17 de 1 Coríntios, ele fala assim: há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo. Irmãos, nós comemos de Jesus para nós nos tornarmos pão. Nós comemos de Jesus para nós nos tornarmos um com Ele. O que significa nos tornarmos um com Ele? É nós nos tornarmos pão. Sabe o que significa? Que eu sou chamado para dar a minha vida pelos irmãos. Olha aí para os irmãos que estão com você. Você é chamado para dar a sua vida por esses irmãos, por outros irmãos. Nós vamos comer, irmãos, não de forma simbólica. Nós vamos comer com comprometimento. Nós vamos comer discernindo que nós fomos colocados no corpo de Cristo. A vida do irmão tem impacto sobre a minha vida. A minha vida tem impacto sobre a vida do irmão.
Nós não somos separados uns dos outros, nós somos um corpo. Nós comemos de um pão para nos tornarmos um pão. Então nós somos um só corpo, pois todos participamos de um mesmo pão. Amém? Então nós vamos orar agora pelo pão, pelo cálice. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos louvar a Deus, nós vamos bendizer o nome do Senhor pela obra de Jesus. E nós vamos tomar do pão e do cálice para repartirmos entre nós com alegria, com singeleza de coração, por causa da obra ressurreta de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito, obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela nova aliança, obrigado, Deus, pelo teu corpo que foi partido por nós, obrigado, Deus, pelo teu sangue que foi derramado na cruz por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por ter dado o seu corpo, por ter repartido a sua vida por nós. Muito obrigado por se tornar um sacrifício aceito diante de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nova aliança, Senhor. Obrigado pela nova aliança. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Talvez alguns irmãos podiam sair da roda e vir aqui pegar para os outros, em vez de todos. Alguns vêm e pegam para todos da roda. Daí a gente faz menos movimento e vocês vão ter a oportunidade de servir os outros irmãos. Leve para os outros irmãos. Este é o corpo. Este é o pão. Este é o cálice. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Em Jesus não havia mistura. Jesus era puro. Jesus era puro. Deus. Todo mundo aqui tem? Oh, Jesus. Jesus. Vamos ministrar o pão agora. Ministre o pão ao seu irmão. Irmãos, tem cura na mesa. Na mesa tem poder. A mesa tem poder. A mesa tem poder de curar. Poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa dependência. Ele nos salvou. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele mudou o nosso destino, Ele mudou o nosso destino. O nosso destino foi mudado na cruz.
O nosso destino foi mudado na cruz. Aleluia, aleluia. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou a nossa história. A nossa história foi mudada no corpo de Cristo, partido na cruz, partido por nós. Vamos comer com fé. Vamos comer com fé. Fé na obra redentora. Coma com fé. Coma com fé. Se você sentir de orar por algum irmão, ore por ele, abençoe ele. Agradeça a Deus pela vida do irmão que está ao seu lado. Louve ao Senhor pela vida do irmão que está perto de você. Bendiga o nome do Senhor. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice do pacto. Ele tem um pacto conosco. Nós temos um pacto com Ele. Vamos tomar, vamos nos alegrar, vamos beber. Aleluia, vamos bendizer o Senhor pelo cálice da nova e eterna aliança. Aleluia, tomemos.